Olá, estamos começando mais um Educa Ação. E hoje nós temos aqui a nossa convidada, Zilá Campos Roxo, psicopedagoga, clínica e institucional, a ex-diretora da Escola Carmen Alice Laviaguerre, o CIEP da Coab, trabalhou como secretária adjunta na Secretaria de Educação do município de Eldorado do Sul. Zilá, é muito bom recebê-la aqui. Obrigada pela presença. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu também me sinto lisonjeada, né, pelo convite, pela participação. E eu vou dar minha contribuição no que eu puder, né? Sobre educação é o que eu mais entendo. Zilá, nós sabemos que tu fez um bom trabalho frente à comunidade da Escola Carmen Alice Laviaguerre, ali na comunidade Coab Santa Rita. Naquela época era tudo muito precário. Que ano inaugurou o CIEP? O CIEP foi inaugurado na última gestão do Dr. Colares, governador. Foi em 1994. Quando final do ano de 93 para 94. Ele foi no último dia, 31 de dezembro. Foi 93 para 94. E foi muito disputada as vagas, né? Foi muita correria. Eu não sei porque eu não estava... Eu estava passando por um momento de luto na família e eu recebi um telefonema do... Então, antigamente era chamado delegado de educação, hoje é coordenador, né, da 12ª coordenadoria, e eu fui convidada por ele. Ele mesmo me ligou e se eu aceitaria a vaga. Eu disse que estava à disposição. E ali fui a primeira a abrir a porta, né, me entregaram a chave na coordenadoria, e ali eu fiquei quase 9 anos com a direção da escola, como gestor. Amei muito a comunidade, trabalhei muito com a comunidade, gente boa, os alunos, peguei o calendário B e C, que rapidamente, um ano terminou já o calendário. Mas foi ótimo, iniciamos com 700 alunos, sem professor, bem dizer. Poucos professores. Sim, naquela época nós tínhamos o calendário A, B e C para que pudesse comportar toda a demanda, né? Porque tínhamos poucas vagas, então com o calendário A, B e C foi uma maneira de acomodar tanto os alunos quanto os profs. Nós pegamos da Rui Coelho, o B e o C, e da Glaikel também. Foi muito gratificante, porque eram alunos que já estavam há algum ano repetindo série, né? Nós tínhamos até a 8ª série, naquela época era até a 8ª série, agora é o 9º ano, né? Naquela época tinha muitos alunos com distorção, idade e série, né? Era um trabalho bem delicado de se fazer. Tínhamos que trabalhar muito afetivo, muito, muito, e a coordenação também trabalhamos muito com esporte. Professores que colaboraram muito, que eu tenho grande saudade, acho que alguns se encontram lá ainda. E tu te dedicou muito, né? Tu te inseriu na comunidade, porque tu és de Eldorado, né? Sou de Eldorado do Sul, mas como eu já tinha experiência de direção de escola e gestão de secretaria de educação também, e também tenho supervisão escolar, né? E eu me dediquei muito e vi que a parte ali, o que mais precisava a comunidade é inserir os pais dentro da escola, porque nós não tínhamos inspetor de disciplina, e no início ali a escola era muito disputada, e mesmo porque era uma zona assim, de bastante conflito, né? E aí eu convidei os pais a trabalharem nos corredores, que era enorme a escola, muitos banheiros, muitos corredores, muitas salas, e nós ocupamos só o prédio, o andar térreo. O andar superior nós não tínhamos, porque nós não tínhamos alunos suficientes. 700 alunos deu para acomodar bastante. E colocamos também a merenda escolar do município de Guaíba numa sala. Lembra isto? Isso, ficava lá dentro. Ajudamos bastante a Secretaria de Educação do município de Guaíba. Sempre foi um trabalho de parceria. De parceria, né? Isso ajudou muito. Eu tinha, assim, bastante ajuda do prefeito que foi me visitar, secretários, muita ajuda. Porque na educação ela só funciona quando é feito com parceria. Parceria.
Escola, comunidade. Isso, aí funciona. As nossas autoridades, quando no momento que o gestor se insere na comunidade e faz esse trabalho de família, de não só a escola, porque o aluno é meu, não, o aluno é nosso. Né, da nossa comunidade, é do nosso município, porém está inserido numa escola de âmbito estadual. Os alunos marcam muito, principalmente aqueles que são os mais danados, né? E aqueles que são mais quietos. E ele diz assim, eu não tô velha, quem está velha são vocês que já terminaram uma faculdade e já são avós, já são pais, avós, e eu sempre coloco, eles são meus netos. Que a minha prioridade mesmo, que eu gosto mesmo de trabalhar, é a alfabetização. É uma alegria muito grande, né? O aluno, que hoje em dia é muito difícil, se o aluno não é bem trabalhado, né? Não tiver como base uma família que seja presente, né? E a escola não tendo este olhar para a criança que mais necessita de nós, da nossa ajuda, do professor, que o professor é o talento, né? É a mola principal da educação. Pode ter o gestor, mas o professor é aquele que vê longe, né, como uma águia. Se ele não tem esse olhar profundo sobre o aluno e trabalhar as áreas que têm que ser trabalhadas, a cognitiva, a afetiva, a psicomotora, ele não vai ter sucesso. E por isso que eu defendo muito o professor. Quando eu era diretora de escola, gestora, eu fui várias vezes, fiz até concurso naquela época para ser diretora de escola. A gente enfrentou grandes desafios, agora não há mais. É só eleição. Eu fiz concurso, fiz concurso e passei por eleição. Então, para mim foi um grande desafio, mas foi ótimo, aprendi muito. E o maior aprendizado foi a convivência com os alunos, os professores e a comunidade. Hoje eu tenho grandes lembranças, pessoas que ainda não vi há muitos anos, eu me encontro, e para mim assim, é uma satisfação imensa, porque ser professor é um privilégio, e acima de tudo é um dom de Deus, porque não é fácil, né? Existe professores e professores, existe motoristas e motoristas, existe dona de casa, mas ter o dom é o que a gente mais precisa. Porque é muito prazeroso, é bem satisfatório quando a gente passa por nossos ex-alunos e lembrar que tu fez parte da vida dele, ver que eles estão bem, que estão trabalhando, estão bem-sucedidos. Sim. Né? Não sucedidos financeiramente, que não é o mais importante, mas bem-sucedidos, com uma vida harmoniosa, uma vida tranquila e seguindo e fazendo o que desejaram. Sim, o que eu vejo é que muitos alunos, eles já passaram por o desemprego e com muita luta conseguiram chegar lá. E eu vejo eles brilham os olhos quando encontros com a gente, né? E eu já tive, acho que uns 2.000 alunos. Passei por uns 2.000, 44 anos de magistério, né? Muita experiência, um número bem né? grande de alunos. Mas eu acho que, às vezes, eu penso assim, vou voltar a trabalhar. Não, mas eu acho que a vida é curta. Nós temos que eu não sabia o que era ver o sol pela manhã, abrir a janela da casa e ver o sol, porque eu me dedicava muito à escola, às escolas por onde eu passei, e é onde eu deixei várias recordações, várias. Para mim é um consolo muito grande. Vem vocês, minhas ex-professoras, colegas, né? E eu almejo quando eu te vejo, né, como tu estava na 12ª coordenadoria, foi um privilégio muito grande te ver lá, porque eu acho que eu plantei uma sementinha quando tu iniciaste, bem guriazinha, muitas outras também, e ali começou meu ensinamento também num novo tempo, porque era estadual, né? Eu já tinha entrado 3 vezes para o estado, escolas estaduais, e já tinha saído também, porque eu ia buscar outros campos, novos conhecimentos, o que não me deixou parada, né? Porque a faculdade, no meu tempo, era muito difícil. Nós tínhamos que tirar do nosso bolso, não tinha o Enem, não tinha nada que a gente podia ser o melhor aluno, e nós não tinha que entrar direto, né, para
para fazer a faculdade era muito difícil. Hoje não estuda quem não quer. Tem dificuldades, mas quando a gente quer, a gente consegue. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer que o período de inscrição do Enseja começou ontem, no dia 20, e vai até o dia 31 de maio. Tá? Os alunos que querem se certificar é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ele é completamente gratuito, basta entrar no site, pode ser no site do MEC, entrar para se cadastrar, que vai de 20 a 31/5. E as provas acontecerão no dia 25/8. A pessoa que desejar completar o ensino fundamental, ele deve ter no mínimo 15 anos. E o ensino médio deve ter no mínimo 18 anos. Então, de 20 a 31 de maio, inscrições do Enseja. E as provas acontecerão no dia 25 de agosto. Então, assim, o que a gente pode levar da escola, né, é o trabalho de cada professor. Eu lembro que quando eu chegava na escola Alice Laviaguerre, eu ficava na porta, junto com a que atendia a entrada dos alunos, né, auxiliar de disciplina. Eu ficava ali, cumprimentando os pais, cumprimentando os alunos. E sempre um pai ou uma mãe quer falar com a professora, tem aquele desejo de falar para saber como. E as reuniões, às vezes, com os pais duravam 15, 30 dias. Eu achava muito longo, né, para ver o progresso, né, a evolução da criança. Então, eu colocava todas as segundas-feiras 15 minutos para os pais entrarem na sala de aula juntamente com o professor e ali tirar as suas dúvidas, porque não é perda de tempo, é ganhar tempo. E surtia efeito. Porque a professora tinha contato com os pais, e os pais tinham contato com a professora e os filhos. E quando eu lembro também que surgiu muito efeito, eram as reuniões da turma que era muito bagunceira. Eu reunia todos os professores que eram daquela turma, né, até a 8ª série. E eu não lembro se era a 6ª série na época. E os alunos e a mãe ou o pai. Eles ficavam de pé do lado na reunião, na própria sala de aula, e ali cada mãe conhecia mais sobre o seu filho, como ele se portava em sala de aula. Isso era semanalmente. E era assim, olha, a turma melhorou muito, né? Eu não tinha problemas de disciplina na escola, na Coab, nunca tive. E como eu vou dizer, o trabalho com a comunidade, eu saía a caminhar, né, com outro professor, que eu não sei se eu posso dizer o nome, o professor Paulo, pode falar assim. Inclusive, eu quero mandar um beijo para ele, meu grande amigo, professor de matemática, Paulo Cabral. A todos os professores que estão ali, eu acho que ver se eu lembro da Dalbori, Adriana, né? Tati. A Tati está lá ainda. Não, a Tati se exonerou, trabalha numa outra empresa. Um grande amigo que nós tivemos também, que foi assim, muito. Foi o que trabalhava no administrativo ali. Hoje ele trabalha Nelson. Não, é o Nelson. O Edson. Foi um grande parceiro, né? A menina também que trabalha com ele agora, ela me ajudou muito também. Não sei se tu lembra dela. A Nilza. Foi excelente profissional. A Nilza continua na escola ainda. A Nilza trabalha ali. A Marley se encontra muito doente. Estive lá na Ilha das Flores, visitando, está bem doente, perdeu um filho, né? Sim, aconteceu. Eu estive lá, aquilo me magoou sentimentos muito. A Marley, que trabalhou muitos anos na escola Carmen Alice. Ajudou muito na comida, na merenda dos alunos, era uma grande parceira, né? Todas, a Dona Vera, a Dinamar, pessoas assim maravilhosas. Eu sei que eu podia sair tranquila da escola, que todas pegavam juntas. E Zilá, o que nós percebemos é que a diretora, o gestor, geralmente tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Não. E isto é algo que nos acho que é o que nos movimenta. Não, a diretora, quando sai por uma necessidade, tem a vice-diretora.
né? Não tem que saírem as duas juntas, eu sempre coloco isso. Para isso existe o vice-prefeito, existe o vice-governador, existe a vice-gestora, né? A diretora de escola. Então, assim, ó, mesmo assim, eu sempre gostava de combinar, né? Que combinasse junto algum conflito, algum problema que houvesse na Era um escola. trabalho em equipe. Em equipe, sempre, para surtir efeito, porque eu estava diretora, né? Eu estou diretora, eu não sou. Eu sempre coloquei isso para os professores, eu sempre muito aberta. Quando havia algum problema com o professor, eu chamava como colega, vamos mudar isso, vamos fazer isto, quem sabe vamos para fazer esse. E eu gostava de trabalhar em projetos, né? Que agora as escolas também trabalham em projetos, sim. né? E quando eu fui eleita diretora, eu fiz um projeto para a escola, para todos trabalharem aquele programa, né, que era desenvolvido conforme o mês. Antigamente era chamado de plano de unidade, né? E agora se chama projeto. Tudo muda, mas não deixa de ser a essência. A essência é a mesma, né? É a mesma. E a intenção também. A intenção também. Mas todos envolvidos e cada um colocava os seus desejos, as suas ansiedades em reunião, e a gente não costumava perder tempo, né, trabalhando, cada um mostrando o seu trabalho em conjunto. Isila, eu vi que tu colocou, por 2 vezes nós colocamos alunos com indisciplina, os alunos bagunceiros, que na época não tínhamos. Não. Tu já colocou um pouco de como tu trabalhava isso. Qual é o que tu vê hoje nessa mudança? Como no passado uma conversa funcionava, tu levava os pais, como a família, para dentro da escola, né? Hoje, o que será que está faltando nessa caminhada? Eu vejo isto. A mãe, a família é a base, é a primeira escola da vida. A mãe é a base. A mãe é aquela que antigamente ficava ao redor do fogão, cuidando da casa, esperando o filho chegar. Mas com a evolução dos tempos e a necessidade de todos trabalharem na família, ela já não se encontra tão presente no dia a dia, mas ela pode, nesse meio tempo, ter o diálogo. O que perde muito tempo hoje é a internet, né? O filme. Então tem que dar limites hoje em dia, não que seja errado, mas tem que ter horários fixos. Naquela época não tinha. Então o que eu fazia? Nós dialogávamos com o aluno que tinha problema, né? A escola ainda não estava aberta para o aluno incluso. Havia algum, né? Mas com a ajuda dos professores, que é bastante experientes também, nós não tínhamos grandes problemas. E o que falta hoje é o diálogo com o filho, o diálogo com o professor, a parte afetiva funciona, né? Extremamente importante. É importante. Quando o professor não conseguia, eu buscava esse aluno e trazia para a minha sala, que eu não trabalhava de porta fechada, eu trabalhava de porta aberta, e eu, dentro da janela da minha sala, eu via a comunidade, quem se aproximava, quem estava precisando de ajuda. E o aluno, é constante também, se o aluno faltava, era muito cuidado a falta do aluno, porque onde ele faltou muito, nós tinha que ter uma visão e já um alerta, por que está faltando, né? Ou era doença, problema na família, morte, alguma coisa estava acontecendo. Então eu trazia esse aluno para a sala, muitas vezes o aluno chorava, eu abraçava, vocês abraçavam, a gente colocava a mão no ombro, ele estava precisando de ajuda, de carinho, de um afeto. É onde o professor tem que trabalhar o cognitivo, mas muito o afeto. E hoje em dia a sociedade está muito à procura do ter e não ser. Então nós precisamos assim do afago. O afago é muito importante para qualquer pessoa, qualquer ser humano, até o animal, o bichinho, ele precisa de um afago e ele melhora nisto. Pessoa que se encontra doente na cama de um hospital, onde tiver uma visita de um vizinho, de um amigo, e onde tiver um afago, ele vai melhorar muito. É o que nós temos que fazer, né? O mundo está muito... Acho que é uma questão de resgate, né? Resgatar respeito, esses valores de caridade, que se perderam, são acredito. Virtudes que todo mundo tem que ter.
em qualquer, porque às vezes o cargo sobe a cabeça. E não, nós temos que pensar que tem o dia de amanhã, né? A lei do retorno sempre tem. E nós, como seres humanos, temos que buscar o melhor. Né? É tão bom como eu saí de vários setores administrativos, conheci grandes pessoas, conheci pessoas humildes, pessoas que tinham cargos, mas eram humildes também, e que faziam jus àquele cargo. E até hoje, assim, eu tenho grandes lembranças e me fascina aquilo, né? Porque a caridade, a humildade faz parte do nosso mundo e as pessoas se esquecem disso, né? Não faz caridade, humildade não fazem mal a ninguém. Tudo passa, né? Os anos passam e a gente não sabe se vai estar aqui ou estar lá. Né? E os nossos alunos são sempre assim, eu sempre colocava a razão ao professor, mas em primeiro lugar o aluno. Eu gostava de ouvir os dois lados. Então os pais tinham que ter respeito por isso. Isto é o mínimo, né? O mínimo. É o mínimo que se tem para pai e a mãe tem que ser ouvido, né? Mas tem que respeitar o professor acima de tudo, porque hoje parece que o professor não tá sendo já tão com bom olhar para dos pais. Né? Ele está sendo sacrificado por coisas que ele não fez, também até pelo um justo salário. Né? Porque o professor vai sempre existir, mesmo que haja robô daqui a uns anos, ele não vai substituir o professor nunca, porque o afago ele não tem como dar, ele pode dar a parte motora, cognitiva, mas o amor é acima de tudo, e é o professor a mola mestra, né? E os pais também, que são a base. Tudo começa em casa, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que pensem que a criança até os 5 anos, hoje é 4, hoje eles entram aos 4 anos, ingressam aos 4 anos na escola. Eu acredito que eles imaginam que as crianças estão dormindo, que não aconteceu nada até os 4 anos e quando na escola é que começa a vida. Não, tudo começa em casa. E acredito que hoje em algumas, não são todas as situações, mas em algumas as pessoas acho que meio que distorceram. Né? E inverteram os valores e as suas funções. A educação em casa é muito importante, porque assim, ser cordial à criança, né? Bom dia, boa tarde. Antigamente, quando o professor entrava em sala de aula, os alunos levantavam, né, para dar o bom dia, boa tarde. E assim são os pais quando chegam em casa também. Oi, como está? Como é que foi? O que tu fez hoje? Cobrar da criança, do filho, né, as atividades que foram feitas durante o dia, a hora que ele estava em casa. Passou a tarde na televisão, então começa aí. Né? As atitudes dos pais muitas vezes vai repercutir na escola, porque a escola não é o poder. A escola pode, mas os pais podem muito mais. Porque quando nós falamos em antigamente, não é com a intenção de retroceder, e sim com a intenção de retomar alguns valores que se perderam, né, durante essa trajetória. Porque nós vemos muitos casos de alguns pais perguntarem o que aconteceu com meu filho, o que houve, como que a senhora me explica essa nota? Mas quem tem que explicar não é o professor. Não, é a hora de estudo em casa, né? É a hora de estudo. Porque a impressão que nós temos em alguns momentos, que eu até estou sendo meio redundante, mas é que nós trocamos os papéis. Invertemos. Né? Invertemos e hoje, alguns casos, parece que se terceirizou a criança. Se tu, assim, a biblioteca da escola, ela já está sendo esquecida. Porque tem a sala de computação, o aluno só quer a computação e a internet. Então, aonde está os bons exemplos, aonde a gente lia um livro de poesia, né, Navios Negreiros, a gente lia José de Alencar, a Moreninha, o aluno hoje não lê. Ele não tem criatividade nem imaginação, porque está muito voltado à tecnologia. E isso é muito importante para que haja imaginação, criatividade, para a redação, para ele imagina o que? Só as brigas, as guerras, né? Então ele tem que estar voltado para aquilo que é bom, né? E nós estamos assim, não é perdendo tempo, acho que é válido a tecnologia, mas
exemplos como antigamente tinha, acho que deve voltar, porque o aluno escreve errado, ele não vê aonde, porque ele está vendo o certo, exercitando a memória, a imaginação, a criatividade, e é isso que está faltando no nosso aluno de hoje. Muita tecnologia, tem que ter limites, porque o aluno não está lendo e ele, mesmo assim, ele escreve errado, né? E o professor tem que estar atento a isso. Pouco escreve e o professor tem que estar atento a isto. Por isso que eu digo, o professor tem que ter os olhos de uma águia. Ele tem que estar sempre atento, olhar o caderno do aluno. Antigamente a gente grifava com vermelho. Hoje já o modernismo não admite isto, porque grava o erro. Realmente grava. Mas também o acerto é muito certo, né? Lendo e escrevendo. Porque ele também grava o certo. Sim, e nós vemos que as crianças de hoje, não sei o que falta, parece que está faltando alguma peça nessa engrenagem que tem causado algumas situações de indisciplina, que é muito triste, é muito revoltante nós vermos professores sendo agredidos em algumas escolas. Graças a Deus não acontece aqui próximo de nós, mas nós vemos em outros estados, em outros municípios da capital, né, um pouquinho mais distante de nós, que tem acontecido esse tipo de coisa. A que se atribui isso, Zilá? Assim, eu acho que com a vinda da tecnologia e da televisão, são poucos, porque, como eu te disse, é ter e não ser. O aluno quer a roupa de marca, né? Antigamente nós tínhamos o uniforme, o uniforme é eu sempre acho, e vou terminar meus dias pensando como professora que deve haver o uniforme na escola, porque distingue aquele aluno que matou a aula, que ele está fora do ambiente escolar e ele pertence àquela escola. Então, qualquer pessoa está vendo aquilo, né? Então, aquilo é uma coisa assim que tem que existir. O uniforme tem que existir. E ajuda a mãezinha também em casa, né? Economiza roupa, tudo. Economiza roupa, sapato, economiza muita coisa. E os pais também não tem que dar tudo que o aluno quer, né? A roupa, tudo, o brinquedo, o jogo, ele tem que dar aquilo conforme a necessidade, né? E o aluno se torna assim revoltado, ele muitas vezes não acha o aluno ou a escola também prazerosa, porque a escola é um lugar de prazer, é um lugar de encontro. Nós gostaríamos que eles fossem até a escola por prazer, por interesse, né? Vontade de estar lá. E o aprendizado tem que ser por prazer também, tem que ser uma satisfação interior do aluno, aquilo ali tem que brotar. Porque quando o aluno gosta e sente prazer de estar ali, ele tem mais facilidade de aprender. Não, a sociabilização também, fazer o aluno, aquele que tem mais, para aquele que tem menos, ajudar aquele que tem menos, né? A própria comunidade também trabalhar esse aspecto, e os professores também, as reuniões com os pais, tem que ter assim uma parte muito comprometida. Tem o professor, o gestor, todos que trabalham na escola têm que ter essa parte comprometida, afetiva, para trabalhar a parte emocional do aluno. As relações, né, Zilá, tem que estar bem trabalhadas, tem que estar bem geridas essa parte das relações. E tanto professor, aluno, interdisciplinaridade, tem que estar tudo muito interligado, tanto as relações professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor. E assim trabalhar as competências, as habilidades, que às vezes o professor também, um professor não tem essa discernimento, né, de trabalhar a competência dela e do aluno e as habilidades também, que são frequentes e que a gente não enxerga, que a gente não vê e ainda não brotou. Mas ela tem que enxergar, tem que ver, né? E o aluno acaba se desgostando da escola e é mais um aluno marginalizado na sociedade. Porque eles se desestimulam muito rápido, né? Nossos adolescentes, eles tem o menor aprendiz, que muito bom, porque o aluno também já ganha o seu dinheiro para poder ver o que é certo para comprar, o que não é. Os pais também. Os pais têm que saber. No espaço e na idade certa. Porque antes da idade adequada, eles não podem estar inseridos no mercado de trabalho. Então, assim, tem que ter um grande acompanhamento dos pais e dos professores, de toda a comunidade, para que o aluno cresça, se desenvolva, sejam bons
cidadão. É o que todo professor almeja, né? Que todos nós queremos, né? É muito gratificante, né? Principalmente ser professora de sala de aula. É verdade. E eu sempre digo, para ser diretora, para ter um cargo de gestora, principalmente na direção ou em qualquer outra profissão, nós temos que subir a escada. Subir a escada e descer tantas quantas vezes for preciso. Porque a gente está e não é, né? A gente não é, a gente está, professora ou diretora, ou seja lá o que for, né? A minha profissão é professora, acima de tudo. Foi a minha primeira profissão, né? E a gente tem que dar jus a isto. Honrar, porque eu vejo muitas pessoas nas nossas colegas que têm cargo e não quando volta para ser o que era antes, cai em depressão, né? Ela não trabalhou ainda o psicológico, né? E essa pessoa precisa de ajuda, porque nem tudo que a gente quer a gente pode. Às vezes nós temos que colocar o dedinho na consciência e pensar, será que é para mim? Eu me formei qual é a minha ideia, qual é o meu objetivo? Eu tenho que estar preparada para aquilo que eu me formei. Estive frente à 12ª coordenadoria, fiz o meu melhor, poderia ter dado mais, porque eu acredito que a gente sempre possa dar mais, né? E quando o meu período terminou, eu retornei para a escola. Te achei assim, guerreira. Parabéns, sabe? Humildemente foste trabalhar, depois de toda as cidades, né, os municípios, né, escolas 98 estaduais. escolas, 19 municípios. Foi um grande desafio, onde tu também desenvolveste muito bem teu trabalho. E para mim foi muito gratificante te ver junto com as outras colegas que estavam lá contigo, acho que estão ainda, né? Porque, bem novinha, para mim foi demais, né? Eu pude plantar uma sementinha no teu coração, né? Tanto que tu me convidou para vir hoje aqui. Olha onde está a Débora agora, né? É muito aqui bom. na TV Costa Doce, apresentando o programa E eu desejo para ela sucesso e para todas as outras, meus ex-alunos, colegas, diretores, professores, né, que foram assim, também que me ajudaram muito, né? Não vou dizer que fui eu, né? Professor Mauro, que foi secretário de Educação, acho que já morreu. Professora Vânia plantou uma grande semente. Ela foi assim uma das secretárias de Educação do município de Guaíba. Excelente profissional. Professora Síria Braga também foi uma grande coordenadora de educação na época, delegada. Excelentes professores, né? Que a gente tem saudades daquele tempo, mas outras virão e que também ocuparão nossos lugares. E esse programa, Zilá, ele é dedicado a esses professores, tanto aos conhecidos nossos, do nosso meio, aquele lá mais distante que faz aquele trabalho gostoso, aquele trabalho bonito e que ninguém fica sabendo. O que eu gostaria de deixar bem claro, que aos professores e aos diretores, toda a equipe numa escola e até da coordenadoria em geral, que quando houver conflitos entre colegas, entre alunos, entre qualquer... busque ajuda entre a escola mesmo, entre os colegas, busque ajuda, porque a gente sozinha, a gente não é uma ilha, a gente precisa de todo mundo para que a gente possa crescer. E isso é tão bom, né? Muito bom, porque a gente consegue progredir, o nosso afetivo, o nosso psicológico cresce, né? E acho que a gente vive para ajudar e para entender o nosso semelhante. E trabalhar na educação, indiferente do espaço, qual a função, nós somos muito importantes lá dentro da escola. Somos. Muito importante. A senhora que limpa a escola, ela é importante para deixar a nossa escola bonita, cheirosa, receber nossos alunos no outro dia, ou no mesmo dia, porque nós sabemos que elas limpam no intervalo do meio-dia, elas passam, limpam as nossas escolas. A senhora que prepara a merenda, as nossas merendeiras fazem aquela merenda gostosa, que o aluno sente vontade, prazer, né? E fica com aquele gostinho de quero mais. Né? A mãezinha também nos é fundamental,
fundamental a participação dos pais na escola. E os nossos colegas, né? Os nossos colegas professores, que é muito bom de tu poder chegar na escola e compartilhar alguma coisa boa. Às vezes estamos meio tristes também, é lá que a gente vai e leva o nosso trabalho, a nossa ansiedade, a nossa angústia. É dentro das escolas que nós passamos o maior tempo lá e criamos laços. Criamos laços inesquecíveis, né? Porque quando cai nós somos todos pétalas, né? Onde cai uma pétala, caímos todas juntas, né? E nós precisamos ser a flor, né, junto com todas as pétalas da nossa escola, né? E eu aprendi muito contigo, Zé. Obrigada. Muito obrigada. mesmo. E, inclusive, gente, agora eu quero aproveitar e mandar alguns beijos. Você também, que quer mandar um beijinho, mande para nós. Dá uma curtidinha lá, visualiza o programa, compartilha, curta bastante. Esquecemos da Beloni, né? A Belô. Vamos mandar um beijo para Belô. Tantas outras que estiveram ali com a gente. Mas o Marcelo. Éramos uma família. O Marcelo passou por mim hoje. Beijo, Xande, Marcelo Leão. O Xande. O Alexandre, exatamente. E eu quero mandar um beijo para minha sobrinha Bárbara Bento, a minha mãe Lúcia Rocha, as amigas da escola que passaram. Débora, não esquece de mandar um beijinho para mim. A Rosa e a nossa pequena Aurora. A Maria Clara Soares, que está completando 2 aninhos essa semana. A Lourdes Tito, que nos assiste e acompanha. A diretora da escola José Carlos Ferreira Magda, feliz aniversário, meio atrasadinho. A diretora Valéria da escola Máximo, que nos cedeu a professora Fernanda no último programa. E mais todo esse pessoal. E eu quero deixar um beijo especial ao professor Fábio Vasconcelos, que também trabalhou no CIEPS lá, e é um ótimo professor. E esta semana passada ele fez aniversário. E eu vi nas redes a homenagem que os alunos fizeram. Lindo. Lindo. Eles receberam o professor do portão até a sua sala de aula, com cartazes e homenagens. Realmente é assim que nós temos que ter essas relações. Tu imagina a homenagem dos alunos, quando chega nesse ponto, hoje em dia a gente não homenageia mais. O trabalho do professor é muito gratificante. É fundamental. E o Fábio é um grande professor. Fábio, um abraço, um beijo para ti. Eu tenho um parabéns para o professor, para o Padre Carlinhos. O Padre Carlinhos esteve de aniversário essa semana. Parece que ele está na Mina do Leão. Minas do Leão, Padre Carlinhos. Um abraço, Padre. Fora de série, né? Meu amigão. Zilato, queres fazer a tua consideração final? Sim, eu gostaria de deixar um abraço a todos os meus ex-professores, colegas, meus chefes também, que já foram... Eu trabalhei na Secretaria de Educação junto com o Jairo Conzatti, excelente profissional também, as colegas. Quero deixar um grande abraço à turma de Eldorado do Sul, que também abrangemos bastante escolas municipais do município, e a todos os professores, colegas do Estado, que eu também tive contato, diretores, professores, funcionários, né? Um grande abraço, um grande beijo. E aceite os desafios, porque professor só é professor quando há desafio. Eu agradeço a todos, agradeço a audiência e quero fazer o desafio do professor. O professor Fábio foi filmado, recebeu um vídeo de uma homenagem dos seus alunos. Eu vi nas redes. Se tiverem esse vídeo e quiser me mandar para nós passarmos aqui, por favor, fiquem à vontade. E você, aluno, que quer homenagear seu professor, vamos lançar o quadro Meu Professor é Top. Mande um bom momento seu com seu professor, uma homenagem. Professores querem criar o seu vídeo num momento de descontração, como aquele que foi feito na Escola Santa Rita, no final das férias, no início das férias, no final do ano letivo, onde davam os sinais e lá todos saíam correndo, fizeram uma brincadeira, jogando tudo para cima. Então está aqui lançado o nosso desafio. Mande o seu vídeo para nós, participe do programa. Nós queremos a sua participação, a sua contribuição. Beijos e até a próxima. Beijos.